Agora sim, eu já estou virando a câmera da live para que você que está nos acompanhando pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, enxergue Everson Lopes Stabile, nosso entrevistado do dia. O Everson é sócio fundador da S6 Investimentos e está aqui para falar da conquista de 4 prêmios por parte do escritório na Awards XP 2023, isso em meio a 400 escritórios credenciados no país. No final de agosto, junto com o Expert 2023, um dos maiores ou o maior festival do mundo sobre investimentos, foi realizada a Awards XP 2023, momento no qual os melhores escritórios parceiros da XP são reconhecidos em algumas categorias. No caso da S6 Investimentos de Araçatuba, 4 prêmios foram conquistados, sendo que, como eu disse, existem no país cerca de 400 escritórios credenciados pela XP. Bom dia, Everson Lopes, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, e bom dia aos nossos ouvintes aqui. Olha, muita gente já entrando aí, gostaria até de citar, ó, Rodrigo Andolfato acaba de entrar, Janice Belo, pessoal lá do Xodó fez um comentário aqui, o Joãozinho disse o seguinte: Everson Lopes Stabile é um super profissional e já me ensinou muito. Olha só, hein? A audiência lá em cima hoje também. Depois eu falo o nome de todo mundo que está entrando. Everson, vamos lá. Como é que funciona essa premiação na Awards XP 2023? Gostaria de saber, na verdade, se o escritório precisa se inscrever nas categorias ou automaticamente ele faz parte de todas e quantas são essas categorias? Marcelo, todos concorrem, né, em todas as categorias, automaticamente, tá? Então, assim, óbvio que existem alguns critérios que filtram e aí algumas pessoas acabam não fazendo parte da lista de qualificados, tá? Mas todos concorrem e todos podem ganhar. Quantas são as categorias? 12 categorias. 12 categorias? Você ganhou 1/3 dos prêmios? 1/3 dos prêmios a gente está dentro, né? Então, não só a gente, mas um especificamente, para mim, o mais especial, a gente ficou em primeiro colocado. Muito bem. Quais foram, então, os 4 prêmios conquistados pela S6? Bom, selo XP Private Escritório. Então, nós somos um dos 50 escritórios considerados private no Brasil. Só para que a gente detalhe, private, então assim, é top de linha. É o que possui um número de clientes relevante acima de 10 milhões de reais aplicado. Perfeito. Esse era o principal para você? Não, ainda não. Ainda não. Vamos lá os outros então. Depois a gente ganhou também entre os 15 melhores escritórios o selo de eficiência operacional, né? Então isso é muito importante, dita que o nosso funcionamento da ótica da XP é muito fluido e é correto, né? Então a gente consegue ali mostrar um compliance bastante interessante, né? E isso para nós é uma honra. Essa é a primeira vez que a gente conquista esse selo. Opa, isso quer dizer então que você já participou das outras edições. A gente vai falar um pouco depois da história da S6. Mas você já vinha então participando, esse foi o seu resultado mais expressivo na Awards? Isso, todo ano a gente sempre ganhou. Né? Mas o número de prêmios desse ano e a relevância do primeiro colocado ali é bastante decisivo para a gente. Vamos lá, quais os outros? Destaque P15, que é, na verdade, a gente está entre os 15 melhores escritórios private. Então, somos um dos, além de ser só 50 e estar entre os 50 e isso nos dar o selo, nós ainda ganhamos como um dos 15 melhores escritórios private Brasil. Rapaz, e faltou um? Não, falta um, que é o primeiro. Aí sim. E aí, assim, a gente, sobre esse, né, isso é uma coisa que quem deu pra gente foram os nossos clientes. Né? Então, quem deu esse prêmio pra gente foram os nossos clientes. Por quê? Porque esse prêmio é fruto de uma avaliação que eles recebem e fazem do nosso escritório. Né? A gente tem sempre uma avaliação muito boa, sabido, e a gente já ficou entre os melhores, mas assim, nós somos o melhor escritório em NPS, né? Que é o que avalia fidelização do cliente do Brasil. É mesmo, cara? Olha, então os próprios clientes, ou seja, dos 400 escritórios, os clientes são abordados
são questionados, Padronizado. fazem a sua avaliação. Perfeito. E os clientes da S6 disseram, apertei alguma coisa aqui, enfim, disseram que a S6 é o melhor escritório para eles. Perfeito. Rapaz. Então, quer dizer, de todos os escritórios, nós fomos avaliados como o melhor. Tem duas categorias, né? Tem o abaixo de 5 mil clientes e o acima de 5 mil clientes. Nós somos a categoria abaixo de 5 mil clientes, nós somos o escritório mais boutique, né? Então, a gente trabalha o público mais seleto, nós somos menores. Eles dividem essas duas categorias, mas nós somos a melhor nota da XP e isso para a gente é uma honra porque isso tem a ver com fidelização, né? E o fato de do cliente ficar com você, a permanência dele com você. Ele está dando para você uma nota e isso traz, né? Esse é o que é avaliado pela nota, né? A questão da fidelização, da satisfação e da perenidade desse cliente com você. Se você continuar atendendo ele assim, ele está dizendo, eu não vou embora, né? Eu sempre ficarei, né? Perfeito. E aí diga para mim o seguinte, chegou já que você, em outras ocasiões, também, juntamente com a S6, evidentemente, vinha sendo premiado, não com a grandiosidade deste ano, chegou a ser uma surpresa vencer nas 4 categorias? Sim. E esse primeiro lugar, ele também é muito especial. Nós ainda estamos em êxtase com isso, né? Olha. A gente sabe a nossa nota sempre foi elevada, né? A gente cuida muito, o foco é o cliente, é a satisfação dele e o resultado é sempre uma nota elevada. Agora, o anúncio, eu não estava lá na Awards, mas o anúncio pegou de surpresa todos os meus sócios que estavam lá, né? E foi muito, muito, muito especial mesmo estar em primeiro lugar nessa questão do NPS. Eu imagino que todo mundo, quando ganha um prêmio, fica muito lisonjeado, isso é muito interessante, mas no caso de um escritório de investimentos como vocês, isso tem um valor ainda maior, né? Porque te ajuda a fidelizar, como você mesmo disse, captar novos clientes, ou seja, existe todo um significado conceitual, mas também prático destas premiações. Muito, porque assim, o cliente, ele tem uma lógica, né? Quando ele vai indicar, ele é muito seleto ao escolher para quem ele indica um familiar ou um amigo. Né? E isso é fruto de uma preocupação, né? Eu indico um profissional, esse profissional pode decepcionar um amigo, amanhã eu perco o amigo, né? Então, o ápice para nós é esse entendimento. Quando eu recebo do cliente o presente de ele me dar um filho, de ele me dar um amigo para atender, né? Então, isso é o ápice do atendimento, que é quando a pessoa espontaneamente, ou mesmo que impulsionada, devolve para você uma indicação, que é difícil arrancar uma indicação dos clientes, né? Ele às vezes está satisfeito, mas nunca tem convicção, porque aquilo gera um envolvimento. Indicou, se der alguma coisa errada com ele, tá dando certo comigo, mas se der com ele, ele pode ficar chateado comigo. Então, o ápice para nós é essa questão da indicação. E essa fidelização, ela é decisiva. Ela mostra confiança na diligência que a gente tem com as conquistas financeiras do cliente. Me diga o seguinte, vamos lá. Há quanto tempo existe a S6? A S6 tem 4 anos. Fez dia 2/9 agora. No primeiro ano você já participou do prêmio? Já. Ganhou alguma coisa? Ganhamos startup. Segundo ano? Também participamos, mas eu não vou lembrar de todos os prêmios. Não, sem problema, mas ganhou alguma coisa. Ganhamos. No terceiro, ganhou. Também ganhamos. Todos os anos a gente ganha alguma coisa. Realmente... Veio evoluindo, veio numa crescente? Vem numa crescente. Isso é importante. Muito legal. Mas aí chegamos no momento em que você ganha aí 1/3 das categorias, né, premiado em 1/3 das categorias, e você joga o sarrafo lá para cima. Sem dúvida. Em 2024, espera-se que pelo menos os 4, quem sabe um outro a mais, e você enxerga a possibilidade de chegar a novas conquistas para além
de 4 selos? A gente trabalha para isso, Marcelo, sempre, rotineiramente, né? Então, por exemplo, esse selo operacional foi conquista de um trabalho feito nesse ano especialmente para isso, né? Então, a gente trabalha para manter o que a gente tem e buscar novas referências, né? Elas, de fato, selam, né? E é por isso que se chama selo, né? Elas selam conquistas nossas e a gente espera que isso não saia dali. Lembrando que ninguém trabalha para ganhar selo, ele é uma consequência natural do trabalho que vocês executam. Você isso, é consequência natural. Você vai lá e dá uma olhada na regra, porque para você ver se não está deixando escapar uma bobagem às vezes, mas a coisa acontece naturalmente. Né? Então, assim, eu sou responsável, né, por acompanhar essa questão das notas dos clientes, tal, falar com as pessoas e, de fato, a gente não esperava esse resultado. A gente fala naturalmente, né? Mas não esperava esse resultado. Trabalha para ter o melhor de nós, né? Que é isso. Só relembrando, então, fala para mim o nome dos selos. O selo foi o XP Private. XP Private. Selo de eficiência. Destaque P15, que é o Private, melhores 15 escritórios do Private. P15. E o primeiro lugar no NPS. NPS. Que é pesquisa de satisfação aí, né? Perfeito. Everson, tá bombando a nossa live aqui, tem muita gente entrando. No início do segundo bloco do próximo, eu vou citar todo mundo, portanto, já peço desde já para que você continue, porque daqui a pouco a gente vai contar um pouco, vou pedir para você contar um pouco da história da S6, o que exatamente vocês fazem, e aí a gente retoma a história da premiação, tá certo? Perfeito, obrigado, Marcelo. É isso, você que está nos acompanhando, aguarde 2 minutinhos apenas que a gente já volta. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o sócio fundador da S6 Investimentos, o Everson Lopes Stabile, que está aqui falando da conquista de 4 prêmios por parte do escritório na Awards XP 2023, isto em meio a 400 escritórios credenciados no país. E aí, no primeiro bloco, o Everson falou aqui, olha, que ganhou os selos XP Private, Eficiência, Destaque P15 e NPS de pesquisa de satisfação. Isso é bom demais, não é? Neste segundo bloco, o Everson, eu gostaria de começar pedindo para que você conte um pouco da história da S6. Como surgiu, por que surgiu, quando surgiu, onde surgiu. A expertise da S6, ela surgiu muito antes, porque todos trabalhavam no Banco do Brasil, no Private, os 6 sócios fundadores. Então, eu falo que a S6 não é a partir do nascimento da S6, né? Ele é prévio, porque ele carrega essa bagagem que nós temos, tá? Então, em 2019, após vários chamados aí da XP, né? Nós aceitamos uma proposta da XP e saímos para fundar o escritório. Então, abrimos a nossa sede lá em São Paulo, na Vila Olímpia. Isso em 2 de setembro de 2019. A gente sentou na mesa. Então, acabou de fazer aniversário. Acabamos de completar 4 anos. Que bom. Você sabe que setembro é mês de gente muito boa que faz aniversário nesse mês. Né? Opa! A gente sempre é assim, não é, Diogo? Imagino. Tá chegando ou já passou? Não, tá chegando. É sábado. E aí vocês começaram lá em setembro, há 4 anos, o escritório formalizaram. Mas antes disso já vinha toda a expertise. Perfeito. A expertise, ela é prévia e eu acho que ela compõe muito do nosso escritório, porque ela diz muito sobre a nossa experiência e cuidado com o cliente. Então, esses anos de Private no Banco do Brasil, né, fizeram muito bem pra gente, sem dúvida, né? Você carrega isso. Então, a gente sentou lá no dia 2 de setembro, falou onde é que clica o Enter, né? Tinha lá 19 anos e meio de Banco do Brasil, onde é que eu dou o Enter nesse sistema da XP, né? Então, rompendo aí todas as barreiras diárias, né? A gente começou a crescer, né? Então o cliente vem com a gente, depois vai intensificando o volume que traz para a gente em função do trabalho que é realizado, né? A gente tem o foco no cliente, estamos livres
de conflitos de interesse, né? Então a gente tem um diferencial muito grande e isso fez a gente chegar agora em 1 bilhão e 231 pessoas no total, incluindo 6 fundadores. E aí, quando vocês abriram o escritório em Araçatuba, fica lá no New York Tower, né? Começo de 21, fica no New York Tower. Tá, começo de 21. Isso. Quem quiser dar uma passada para conhecer, é só aparecer lá, tem que agendar antes. Melhor agendar, né? Que a gente faz agenda com o cliente, então, de fato, a gente às vezes está na rua e isso impede da gente estar lá à disposição, né? Ô Everson, tem muita gente entrando, poucas vezes tivemos uma participação grande assim pela live. E aí entrou o André Luiz Alves, da Kairos, um abraço André, também o Luiz, apenas Luiz. Desejando ótima terça-feira, grande abraço para você também, Luiz. Entrou Flávia RBT, e aí a Raquel, que é sua companheira lá no escritório, ela diz o seguinte: eu ia perguntar isso para você, mas vou aproveitar que ela, na verdade, já deu a informação. Obrigado, Raquel, desde já, explicando que os 6 S's significam solidariedade, senioridade, solidez, segurança, sofisticação e satisfação. E como você disse agora há pouco que o foco é o cliente, satisfação vem muito bem. É isso. E aí vocês conjuntamente chegaram à conclusão que tinha que ser este o nome em razão de todos estes S's? Na verdade, a gente ficou pensando no nome, né? Uma das coisas que você para e pensa, fala, que nome, né? Vai ter. Aí vem aquele brainstorm, todo mundo, surgiram, né? Aquele monte de nomes, né? E aí a gente gostou dessa ideia do S6, né? E a gente colocou aí os pilares, né? E a gente segue esses pilares, inclusive muito interessante registrar, a gente faz uma doação mensal para várias instituições, né? Algumas aqui da região, em função do valor que a gente capta, a gente doa em quilos de alimentos para instituições. Ah, é? Que bacana. Cumpre o nosso S da solidariedade, além de campanhas extras. A gente, por exemplo, fez a campanha do McDonald's, a gente foi lá, comprou lanches e levou para entidades. Legal. Então a gente pratica muito isso aí. Muito bom. Ronaldo Finati da Rocha, ele está dizendo aqui, sem explicar, que deveria ser S7. Mas ele não explica qual seria o 7 na opinião dele. Ronaldo, por favor, coloca lá para a gente poder compartilhar aqui, tá bom? Explica, companheiro, explica. É isso, não é? E me diga o seguinte, quais são os produtos que a S6 oferece? Marcelo, tudo, né? A XP é uma plataforma aberta, né? Que rompeu aí barreiras do sistema financeiro, quebrando grande parte das barreiras que tinham esse oligopólio de grandes bancos, né? Que é concentrado no Brasil, diferente de outros países. E além de ser poucos bancos, os bancos fazem todos os produtos. Então, o banco não faz nada, né, digamos, com excelência. Então, o investimento é uma parte dos produtos dele. A gente só cuida disso. E aí, tudo que tem está disponível na XP. A gente é muito satisfeito com a plataforma. Então, eu vou lá olhar a Previdência, tem 396 fundos de Previdência. Perfeito. Neste momento, entra o Everson, eu sou um curador. Sou eu que vou lá ver, a rentabilidade versus a qualidade versus o volume versus o histórico do gestor, né? Então, eu sou um curador. E aí eu trago para o cliente, dentro do perfil dele, e a gente vai tomar a decisão conjuntamente ali. Perfeito. E o público-alvo, quais clientes de fato você atende? Nós somos um escritório, né? Pela origem, nós viemos do Private do Banco do Brasil, e pela origem dos sócios que entraram em seguida, a gente segue atendendo o cliente Private e alta renda. Então, seria o cliente a partir de R$300 mil. 300 mil reais. Jonathan Alves, que queria algumas dicas, ele até pode dar, mas acredito que ainda leve um tempinho para você passar a ser cliente do escritório S6 ou não? Ou já tem os 300 mil? Marcelo, vamos jogar aí na loteria, né? Tá valendo, né? Só ganha quem joga, não é? Isso é questão de trabalho, obviamente, árduo em cima disso. Para quem novo assim, está cuidando das finanças e está escolhendo onde investir, o resto é certo. É o caso de Jonathan certeza, Alves. Tenho experiência para dizer. Começa com 3, depois com 30, depois 300, depois 3 mil, 30 mil, depois vai indo, né? Como eu já pedi gentilmente
ao Everson que inclua você, Jonathan Alves, em uma lista de transmissão que ele tem. Nem sei se eu posso falar isso, claro, Everson, que pode. Mas enfim, ele tem uma lista de transmissão da qual eu faço parte, e aí ele manda, na verdade, mais de uma vez por dia. No começo do dia, qual é a previsão, digamos assim, e já com a abertura de mercados de outras partes do mundo, e depois, ao final do dia, pelo menos essas 2 vezes, eu noto que o Everson manda. Inclusive aos finais de semana, feriados, porque é feriado aqui, mas não é feriado no restante do mundo, e aí ele manda informações preciosas que te dão uma noção da economia global, da macroeconomia brasileira e depois informações mais específicas. Sabendo ler e interpretar, vai fazer bom negócio, Jonathan Alves. Aliás, está à disposição. A lista não tem... Não tem limite, está né? disponível. Eu posso colocar ouvintes seus que porventura tenham interesse. É aí, ó. Vou mandar o telefone para o Marcelo aqui que eu incluo. É, isso aí. Olha, o Luiz, eu citei agora há pouco, falou, entrou uma pessoa identificada apenas como Luiz. Mandei abraços. Aí ele já se posicionou. É o Luiz, gerente do Senac Araçatuba, e inclusive faz uma pergunta. Everson, fique à vontade para responder ou não. Ele pergunta o seguinte, Luiz, quero aproveitar a presença, a entrevista de Everson Lopes hoje aqui. Não tem nada que a gente não possa responder. Então ele diz o seguinte, a pergunta, LCA e LCI continuam sendo bons investimentos de baixo risco? Sem dúvida. Continuam, né? São produtos isentos aí que gozam de uma isenção de imposto de renda. Pagam normalmente um percentual do CDI, eventualmente elas podem ser pré-fixadas ou atreladas à inflação, mas 98% acredito que sejam pós-fixadas, vão pagar um percentual do CDI e isso vem líquido para o cliente. Então, sim, é um dos instrumentos de renda fixa que a gente pode utilizar. Jonathan Alves, nos bastidores, fez uma pergunta. Gostaria que você compartilhasse com a audiência. Investimentos o quê? Imobiliários? O que você falou? Eu gosto muito de investir em fundos imobiliários e afins, né, obviamente. Desculpa, fundos... Imobiliários. Tá. Entendeu? Perfeito. FI, né? Isso, são os FIIs, né? Os fundos imobiliários são fundos, uma categoria específica, também isenta de imposto de renda, desde que tenha um número mínimo de cotistas, mas a maioria cumpre isso. E ela reflete o aluguel, geralmente, principalmente o aluguel de imóveis, né? Então, quando o Jonathan compra um fundo imobiliário, ele comprou um pedacinho de uma torre lá na Faria Lima, né? Que está alugado para um grande escritório e aí ele vai receber esse aluguel, né? No geral, podem ter fundos que detêm papéis, CRIs, né? Que estão dentro, também vão pagar a rentabilidade dessas operações, mas são sempre ativos atrelados ao mercado imobiliário. Eu gosto bastante porque eu me sinto dono do negócio. Aí... Então, um pedacinho eu já sou dono, né, amigo? Então eu sinto dono. Tá na Faria Lima, tá na Vila Olímpia, o menino tá poderoso. Esse Jonathan Só para claro. Fixar também uma pergunta, até o motivo que alguns têm mandado mensagem para mim, no momento atual do Brasil, nessa questão de investimentos, qual é o principal produto que a gente pode investir com segurança, obviamente, mas ali assumindo um pouco de risco, seja criptomoeda, bolsa, FIs e afins? Então, quando você pede você coloca a gente sempre de forma encurrala a gente, né? Deixa a gente encurralado. Mas porque é difícil você fazer uma carteira, a gente pensa carteira. Mas eu vou falar uma coisa de renda fixa que a gente gosta bastante de colocar e os grandes investidores se aproveitam muito, que é o título de crédito privado, que é nada mais do que você tem o título do governo federal, que emite a dívida, e você tem as empresas que captam no mercado de capitais. Então você vai lá dentro do seu perfil de risco, escolhe um título de crédito privado, na verdade, melhor ainda, escolhe vários, né, para diversificar, e aí vai comprar os títulos que emitiram lá, a Petrobras emitiu, a Vale emitiu, as usinas emitem muito título também, redes de supermercado, então tem tudo isso. Você vai ser dono de um pedaço de uma dívida que essa empresa contraiu no mercado de capitais. Então, diferente dela tomar com o banco, existe uma oferta pública no mercado de capitais e essa oferta depois fica disponível aí no mercado secundário para que todos possam acessar. Everson, estamos partindo para a reta final do programa. A gente foi bastante específico agora em relação a alguns produtos. Eu gostaria que voltássemos para o geral e aí partíssemos realmente para finalizar o programa.
como você analisa aí a economia? Eu vou ampliar, eu ia perguntar apenas da economia brasileira, mas a global e a brasileira, e quais são as suas expectativas para até o final do ano? Marcela, a questão é sempre a gente vai ter receio do que está vivendo no presente, né? Então, isso é uma constante, né? O que passou foi superado, a pandemia passou, o medo foi superado, né? O que a gente viveu lá de empresas centenárias caírem 35% em um dia, hoje a gente não vive mais. Então a gente tem essa tendência de esquecer. Então a dor do momento sempre é a maior, né? Então assim, tem sim preocupações, né? Cenário geopolítico, elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que está drenando um pouco do recurso que é destinado aos países emergentes, né? Mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um dólar que está bastante controlado, não só porque ele está caindo aqui no Brasil, mas porque ele realmente caiu globalmente, tá? Taxa de juros aqui no Brasil iniciou o período de queda, então isso traz para a gente aí uma expectativa, uma sinalização de alívio para a economia, para os empresários, né? Então, assim, existe sempre um cenário turbulento, ele existe a todo momento. Se ele não for tão turbulento, você vai fazê-lo turbulento, porque vai acreditar que aquilo ali mas realmente existe, né? Então é duro, por isso a gente tem a questão de sempre vem aquela coisa da diversificação, né? Então é importante ter recurso em moeda estrangeira, né? É importante ter dinheiro fora do país, para quem pensa tem um volume um pouco maior, né? Isso é importante. E aí renda fixa, crédito privado, fundos imobiliários, fundos de investimento, existem excelentes gestores, né? Seguro, por incrível que pareça, é um investimento muito interessante, né? Porque existem seguros que o capital retorna para o cliente, então é bastante interessante. E bolsa é interessante ter, né? Que a gente sempre faz aquela inversão, né? Quando o mundo está desabando, a gente vai lá e vende, né? Onde a gente deveria comprar, né? Sempre aquele medo, porque todos somos seres humanos, então nós vamos ter o mesmo instinto de defesa que a gente tem em qualquer situação de risco, né? Então, com o mercado, a gente também vai ter, se tiver um cenário como foi a pandemia, por exemplo, que eu falei, né? Você vê um Banco do Brasil caindo 35% em um dia. Isso não é normal, né? Então, nesse momento de turbulência, o que você teria que fazer muito, né, não é sair. É claro, de repente, recolher-se para coisas um pouco mais seguras. Mas falar que uma ação do Banco do Brasil não é segura, estou dando um exemplo do banco, mas poderia ser o Itaú, poderia ser a Vale, poderia ser a Petro. É isso. Deixe então agora os contatos da S6, como o ouvinte que está aqui interessadíssimo em investir pode achar o escritório. Bom, tem o s6investimentos.com.br, né? Eu vou deixar o meu celular se alguém quiser fazer contato, tá? Então o meu DDD é 11, o celular é 983 11 5502. Repete. 11 983 11 5502. Nós estamos no New York Tower, sala 1805, estamos à disposição. E também estamos nas redes sociais, sempre marcando presença, né? Estamos disponíveis por todos os canais aí. É isso, Everson. Quero agradecer você pela presença, mas principalmente parabenizá-lo, você e a toda a equipe do escritório S6, pelos prêmios na Awards XP 2023. Muito obrigado pela participação e você sabe, tendo informação relevante, os microfones do Jornal da Manhã Araçatuba estarão abertos. Marcelo, eu agradeço, né, o convite, muita gratidão aí pelas suas palavras e estamos à disposição na S6 e estaremos, se Deus quiser, por 50 anos lá na S6. É isso. Entrando aqui na reta final da live, Leonardo Moreira dizendo que Everson Lopes está dando respostas ótimas, muito claras e explicativas. A Alessandra Gandini falando que foi excelente o bate-papo, todo mundo nos parabenizando. É assim, quando o entrevistado tem conteúdo, a entrevista flui muito bem, não é? Bom dia para ele, para Everson, para você que está nos acompanhando, porque por hoje é isso.